Michele, junto com Alexandre de Moraes, meus irmãos e minhas irmãs, Jackson Dorta, Movimento Amor pelo Brasil. Bom, eu estou depois de um tempo de férias voltando aqui e eu quero materializar alguma das minhas percepções, da minha visão sobre tudo que está acontecendo no Brasil aqui, dessa forma simples e direta. E o que eu penso é que todos nós que queremos um Brasil melhor, que acreditamos que o Brasil é o coração do mundo do Evangelho, nós temos a obrigação de usar sim as redes sociais para nós compartilharmos o que nós acreditamos, o que nós acompanhamos desse movimento político. É exatamente isso que eu vou fazer a partir de hoje. Então, voltando aí mais ativamente ao protagonismo político, entendendo o que está acontecendo e compartilhando o meu ponto de vista de uma forma simples, objetiva e direta. Bom, pessoal, primeiramente, o Movimento Amor pelo Brasil, nós já estamos aí há anos, né? Desde praticamente, acho que 2017 nós começamos, 2018, e com a chegada do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, efetivamente nós entendemos o que era o Brasil. Então, mas tem uma coisa, né? Eu sou da velha guarda, então eu não tenho aqueles conhecimentos de ficar colocando videozinho, documento, etc. Daqui a um tempo, quem sabe até vai acontecer isso. Então o que eu vou falando é simples, direto, apoiado em fatos, né, do que está acontecendo, mas de uma forma muito responsável. Então a gente sempre vai pesquisar, porque nós queremos uma mudança verdadeira no nosso Brasil. Você ter responsabilidade pelo que você fala é fundamental, ok? Então vamos lá. Michele está junto com Moraes. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que aconteceu especificamente nessa caída de máscaras da senhora Michele Firmo. Então, eu tenho um primeiro vídeo onde efetivamente no dia 26 do 6 de 2026, né, ou seja, em junho, a Michele soltou aquele vídeo de uma hora para outra do nada e eu fiz um videozinho específico falando sobre isso. Então todo o que foi armado, aquela situação lamentável desse vídeo, que eu penso que foi o maior tiro no pé que a Michele Firmo fez na vida política dela, porque hoje Michele já não é mais simplesmente a esposa do Jair Bolsonaro. Hoje ela é uma política, jogando política, vendo o lado dela, na minha visão, e com base em tudo que nós colocamos no outro vídeo. Mas vamos lá, pessoal, quando ela soltou esse vídeo, o que aconteceu? Logicamente colocou em xeque, em questão, uma série de situações, em especial nesse momento, a questão do Flávio Bolsonaro, que é o nosso candidato a presidente da República. E no vídeo dela, durante todo o tempo, ela falava assim: o Galego, eu conversei isso com o Galego, essa postura minha com o Galego, as articulações que eu fiz foi com o conhecimento do Galego, né? Dando a entender que o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, estaria dando aval a todas as ações, aos movimentos políticos que a Michele estava fazendo. Eis que no dia 11 de julho, né, depois desse vídeo lamentável, o presidente Jair Messias Bolsonaro escreve uma carta de próprio punho, onde ele testifica duas coisas. Primeiro, que o candidato a presidente da escolha dele como líder maior da direita no Brasil é efetivamente o Flávio Bolsonaro. Segundo, ele estabelece que o porta-voz dele é o Flávio Bolsonaro. Então, com essa carta que o Bolsonaro escreveu e que o Flávio tornou pública, nós temos algumas coisas muito significativas que nós temos que pontuar. Primeiro, cai toda a narrativa da Michele com essa carta. Se ela, em determinados momentos, não sei, eu vou fazer aqui uma ilação, acreditando que de repente o nosso presidente já estaria numa fase terminal e que ele não poderia contradizer o que ela disse, ela fez todas aquelas afirmações ou afirmativas. Mas com essa carta do nosso presidente, fica gritante que ela não é porta-voz dele. E todas as afirmações que ela fez em nome, colocando ele como avalista, são mentiras, né? Dentro disso daqui.
Porque se ela fosse a porta-voz, ele teria colocado lá, minha porta-voz é a Michele Firmo, e não colocado que é o Flávio Bolsonaro. Então, com isso, pessoal, essa carta já obrigou o nosso presidente, que está numa situação delicada de saúde, que está preso em casa e que tem lá o ministro Supremo o tempo todo tentando devolvê-lo à prisão fechada, né? Ele obrigou a se expor e nós tivemos desdobramentos lamentáveis e tristes. Então, primeiro desdobramento, o ministro Alexandre de Moraes já proibiu as visitas dos filhos. Olha que absurdo, proibiu as visitas dos filhos, né? Ameaçando devolvê-lo à prisão fechada. Então, olha o que esse vídeo completamente irresponsável obrigou nosso presidente a se expor e a criar essa condição ou situação de o ministro Alexandre de Moraes proibir outras visitas além da própria Michele que está lá na casa dele. Então, esse movimento já obrigou essa situação. Aqui expôs o nosso presidente, expôs os seus filhos, expôs sua família. Tá? Aí eu gostaria de pontuar uma outra coisa. Todo mundo lembra aquela foto em que um evento, a senhora Michele Firmo vai e dá um beijo no rosto do senhor Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes? E para fechar, eu queria compartilhar com vocês o outro momento. O que é o Alexandre de Moraes para você, senhora Michele Firmo? Resposta dela: meu irmão em Cristo. Tá. Então, pessoal, vejam bem, durante todo o processo político, nós tivemos uma pessoa que nunca apareceu, nunca se expôs, nunca colocou suas opiniões, nunca se colocou como política, mas que durante todo o processo teve uma atuação política pessoal muito forte. Foi a senhora Michele Firmo. Nesse momento decisivo, então, por exemplo, foi uma atuação sempre numa zona de conforto, sempre às sombras e sempre à sombra do nosso presidente. Então, as manifestações públicas lá pelo PL Mulher eram falas institucionais. Falas de que as mulheres, de que os evangélicos, etc. Simplesmente ela criando um reduto, um público eleitoral. Não se posicionava contra as grandes demandas, principalmente não se posicionava contra os inimigos do marido dela. Simplesmente estava ao lado, fazendo social, que era bonito, não dando entrevistas espinhosas onde ela teria que se posicionar, mas agora ela vem como candidata a senadora. Então, essas duas situações, o beijinho no rosto, imagina que seja da forma mais social possível. O cara que está mantendo preso e tentando criar uma condição praticamente de morte para o marido, em que situação que você vai chegar lá e dar um beijinho no rosto? Em que situação, que hora? E aí você vê efetivamente quem é a política Michele Firmo. Porque qual a sua opinião sobre Alexandre de Moraes? Meu irmão em Cristo. Zero repreensão sobre o que está fazendo com o marido, sobre as arbitrariedades, sobre as irregularidades, sobre tudo que nós acompanhamos que tem de inadequado. Para ser um pouco sutil aqui o cuidado com as redes sociais, que hoje nós não vivemos numa democracia, né? Nós vivemos hoje no sabor democracia. Mas a senhora Michele Firmo, a posição dela quanto a Alexandre de Moraes é meu irmão em Cristo, tá? Então, pessoal, isso daí, vendo sempre esse movimento, hoje nós percebemos, né? Então a senhora Michele Firmo sempre à sombra, sempre nas sombras, nunca tendo uma posição aberta, nunca se posicionando contra os grandes temas do Brasil, contra a questão da educação, contra a questão da ideologia, contra a questão hoje da perseguição dos cristãos. E agora ela tenta levantar essa bandeira, as bandeiras dela. Mas aí eu deixo muito
claro esse contexto que nós estamos acompanhando e a minha posição como simplesmente uma voz que quer um Brasil, que acredita no Brasil, que luta por um Brasil melhor. Então hoje nós temos mais um ser, mais um ente dentro desse jogo político extremamente perigoso para a direita, na minha visão. E como eu disse lá no vídeo onde eu avaliei, o vídeo que a senhora Michele Firmo fez, para mim, ela tem que, primeiro, se ela não apresentar as provas que ela disse com relação ao Flávio Bolsonaro, se não tiver alguma coisa do nosso presidente falando, não, eu conversei com a Michele, tudo que ela falou, não, eu conversei com ela. Porque o que se apresenta agora é uma pessoa que vem tentando enganar, ludibriar e conduzir por caminhos nefastos aqueles que seguem o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, sempre sombras, nunca teve posições corretas, abertas, principalmente contra grandes temas. Sempre aquela primeira dama acompanhando, simpática, Libras, que talvez seja uma das situações mais lamentáveis. Então, eu quero compartilhar esse meu ponto de vista quanto à senhora Michele Firmo. E para encerrar aqui, eu trago Provérbios 26, que fala assim: quem odeia disfarça com os lábios. Olha como se encaixa naquele vídeo. Lembra o vídeo? Vozinha, copinho d'água, pá. Quem odeia disfarça com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nela. Então, eu penso que isso é exatamente o que nós estamos vendo hoje, desse desmascarar da senhora Michele Firmo, né? Na minha percepção, pessoal, e daqui eu vou colocar na minha percepção, enquanto eu falo também pelo movimento Amor pelo Brasil, uma vez que eu fui um dos fundadores e acredito que reverbere isso, com base em todos esses fatos que nós estamos vendo, com base no beijinho no rosto, com base no meu irmão em Cristo, com base numa acusação ao Flávio Bolsonaro sem nenhuma prova, eu digo que a senhora Michele Firmo talvez seja uma das figuras mais lamentáveis que está se inserindo no processo político hoje. E sinceramente, pode falar que é divisão da direita, etc., mas eu acho que ela hoje não é direita, né? Vou fazer hoje é dia 1º de agosto, então nós tivemos aí ontem, nessa semana eu assisti uma entrevista no programa Pânico, aonde lá também, né, tem a Xuxa, quando o nosso presidente foi esfaqueado, a Xuxa mandando uma mensagem de conforto para a senhora Michele Bolsonaro, Então a Xuxa, que hoje publicamente é uma das maiores detratoras, algozes do Bolsonaro, não é do bolsonarismo, do Bolsonaro, né, em outros momentos, uma amiga próxima, né, da senhora Michele Firmo. Então por isso eu digo, que hoje nós temos aí um grande risco, né, dessa senhora que está se apresentando como política, tá? Da minha parte eu digo que na minha visão, tem que apresentar os documentos, tem que apresentar as provas contra o Flávio Bolsonaro, tem que apresentar um documento do nosso presidente dizendo que sim, ele estava a par das articulações que ela estava fazendo, como ela afirmou nos vídeos. Caso não se apresente isso, que eu acho muito difícil, e se apresentar, eu venho aqui humildemente e me retrato. Fora disso, que se apresenta agora, que nós temos hoje uma das figuras mais abjetas, né? Eu fui pesquisar o que é abjeta, que representa exatamente isso, se colocando hoje no cenário brasileiro. E eu digo uma coisa para vocês, a gente já teve Joyce, já teve Frota, já teve quantos aí nesse cenário, e eu digo para vocês, provavelmente, se efetivamente parte dos conservadores, parte da direita, apoiar e abraçar
esse novo ente político chamado Michel Firmo, nós estaremos correndo o risco sério de produzir mais quem sabe um Mourão. Um Mourão. Tá? Então, tá aí, Jackson Dorta, Movimento Amor pelo Brasil. Siga nossas redes, onde você procurar, @Movimento Amor pelo Brasil, você nos encontra. Vamos juntos transformar esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mais importante, se você concorda comigo, deixe sua opinião aqui embaixo. Se você não concorda comigo, deixe a sua opinião aqui embaixo. De uma forma ou de outra, nós temos que construir um novo Brasil. Gratidão.